Walter usa muito esse termo, assim, tudo que a gente fez na ZQuest de alternativo tem craft, né? Que é aquele passar assim, não é comprar e vender, é fábrica, é construção. Então você pega a matéria-prima, remodela, trabalha, produz, indústria, e transforma aquilo num bem manufaturado muito mais evoluído. Né? Pega algodão, sai camisa bonita, de linho. Então dá trabalho. Isso a gente faz muito bem feito. Quando você faz isso, você entrega retorno bom, diferente do que o cara acessa no direto. Fala, pessoal do FDB, o Fundo do Baú Podcast. Voltando aqui, depois de um tempo, eu e o Marco de novo junto, né, Marco? É, um ano novo que se inicia, né? Novas histórias, novas jornadas. Tudo isso aqui é exclusivo aqui no Fundo do Baú. Excelente. Para começar, cara, tô com a galera que já tentei há muito tempo e agora eles vieram. Agora a gente cresceu um pouquinho e eles vieram, né? Até parece. Tô com o pessoal da ZQuest aqui. Giancarlo, fala um pouquinho de você para mim, cara. Bom, primeiramente aí, muito obrigado, uma honra, que bom que deu certo dessa vez. Ele mandou um capaz aí no começo, de onde que vem? Era do Sul? Eu sou cuiabano, de Chapecruz, Mato Grosso. Eu vim pra São Paulo em 2005, mais ou menos. Agora eu já tenho mais tempo de São Paulo do que de Cuiabá, mas eu nasci em Mato Grosso. Mas, uma honra aqui estar com vocês, um grande admirador, um grande fã. Já tivemos chance de trabalhar em outras oportunidades, em momentos distintos aí da carreira. Mas eu sou o Giancarlo, eu toco a parte de fundos alternativos da ZQuest. Me juntei à ZQuest há mais ou menos uns 8, 9 meses. Até então, minha carreira foi muito dedicada à construção da franquia de fundos imobiliários, Fiagro, infraestrutura. Trabalhei muitos anos na XP Investimentos, muito dedicado a isso. Antes de mudar, eu respondia pela distribuição de fundos, então minha carreira foi sempre muito voltada para a indústria de fundos de investimento e um pouquinho mais voltada para a indústria de fundos listados e alternativos, que é onde está a minha paixão, mas eu acho que a gente consegue falar um pouquinho de cada coisa aqui. Não, e o carinho da ZQuest, que eu lembro que na época de assessor, a ZQuest foi o primeiro fundo que eu apliquei. Cara, cliente, primeira boleta que eu fiz foi a ZQuest. Se eu não me engano, foi o Lute. Você foi na ordem alfabética. Você sabe que parte da estratégia é isso, né? Mas de A a Z, né? De A a Z. Mas o segredo aqui pra mim da ZQuest, dessa capacidade de penetração, de estar no imaginário dos assessores, de conseguir essa distribuição muito forte, ela é assim, esmagadora maioria devido à habilidade, acho que não replicável do Valtinho, do Walter Maciel. É inacreditável. Esse é o cara que tava na primeira Expert, tava no primeiro patrocínio, tava em tudo. O cara, ele tem Tava no primeiro programa que não é PMC tudo. Também. Sempre tudo. E é um comunicador, assim, o Silvio Santos passa vergonha, né? O Valtinho, então, vou tentar aqui fazer um substituto, ele tá de férias, mas tamo aí. Caramba, o cara tá representando aí, a responsa ficou grande. Ficou grande, até uma gaguejada aqui, né? Substituir o Valtinho é mole não. Ele vai ver e vai falar, já. Ele vai olhar, me espera. Próxima vez me espera voltar, né? Você já começou, Jean? Fala um pouquinho então dessa história da Z, tá? Em cima, como você mesmo falou, estava em tudo ali sempre. Como que foi montado isso e como que foi pensado isso pro cliente final? Então? Legal. Cara, a ZQuest é uma asset com mais de 20 anos de história, né? E ela evoluiu e amadureceu muito ao longo desses anos todos. De novo, o Walter Maciel teve, que hoje em dia é o CEO da asset, papel importantíssimo, se não decisivo nessa história como um todo. A gente tem uma prateleira muito ampla, a gente já tem mais de 24 bi sob gestão, toda a plataforma de fundos líquidos, aí passando por renda variável, multimercado, arbitragem, crédito privado, que é muito forte, né? Acho que você comentou do Lute, né? Nossa franquia de crédito privado, ela é muito, muito robusta, muito forte. E de maneira mais recente, a gente começou a parte de fundos alternativos, que é quando eu venho aqui para a ZQuest, me juntei esse glorioso time aqui para desenvolver agro, infra, imobiliário e N outras coisas que a gente tem plano para fazer. A ZQuest acabou tendo uma prateleira muito, muito boa e muito diversificada de produtos. E aí o mais interessante é difícil você ter tudo indo muito bem o tempo inteiro, né? E acho que pode acontecer, mas é muito raro.
No ano de 2023, sendo bem sincero, a gente foi o primeiro quartil de tudo. De tudo. Então tem uma capacidade de interação, de comunicação, os gestores e a área comercial são pessoas que gostam de pessoas, então é do nosso DNA, a gente gosta disso aqui, de estar junto, de estar perto, de prestar conta, quando tá dando certo, quando tá dando errado, a gente tá prestando conta, mas fato é que os produtos são muito inovadores, os produtos rendem muito bem, então você tem a capacidade comercial junto com uma entrega, né? Às vezes tem uma capacidade comercial muito boa, mas o produto não está performando tão bem. Não é o caso. Os nossos multimercados deram um show ano passado, infelizmente numa indústria que apanhou muito, né? Então é até frustrante, porque é mais legal você ser o segundo ou terceiro de um ano que tá todo mundo indo bem, porque aí você capta bem, do que ser o primeiro no ano que tá todo mundo no mal e só você fica lá. Então, mas é fato que a gente ficou no primeiro quartil de multimercado, de renda variável. O nosso fundo de arbitragem, apesar de estar fechado também, tem uma demanda muito grande, uma performance muito boa. A gente tem previdência em tudo. Isso a gente enxergou. Eu tô me colocando no barco aqui, né? Falando de agente. Eu tô há pouco tempo na ZQuest, mas eu sou sócio, então a gente é agente para tudo. A gente enxergou esse movimento há muito tempo atrás, então você vê fundos de previdência em todas as classes, né? Que, atende muito, principalmente agora a mudança de regulamentação, que a gente imagina que por conta dessa tributação dos exclusivos vai entrar um dinheiro, vai ter um direcionamento para fundos de previdência, e afinal de contas o produto é super eficiente. Enfim, a ZQuest ela é um show à parte, assim. Eu não me juntei a ZQuest à toa. Quando eu saí, eu tinha algumas possibilidades, mas foi uma escolha muito, muito bem feita, muito bem pensada, tá? É uma empresa, assim, pra mim, sem querer parecer clichê, é outro patamar. Só curiosidade, assim, vocês praticamente têm duas empresas, né? Assim, tem a empresa de gestão e a empresa do Wealth, né? Na verdade, a ZQuest é a asset. O controlador... Isso, acho que é importante destacar isso. O controlador, que é comum a essas duas empresas, que é a Azimut, é uma asset global com sede na Itália. Até então, ele se dominava uma asset italiana, né? Ele falou, não, asset global com sede na Itália. Por isso você foi privilegiado também na entrevista. Giancarlo Gentiluomo. Só que a hora que o cara chegou e olhou e falou, cadê o italiano? Tava esperando um cara alto, louro. Somos comerciais, né? Fala assim, somos comerciais. Cara, isso é história que rende. Mas... Então, assim, esse grupo, né, que, pra gente é super proveitoso, porque apesar de ter o controle, a nossa independência ela é total e completa, tá? A gente nunca... o Walter sempre ele menciona isso, não tem ninguém não tem nenhuma matéria ordinária que vai pro board. E eu lá de dentro vendo isso é inacreditável mesmo, assim, não tem interferência nenhuma. A ZQuest é totalmente uma empresa independente. Agora, tem um grupo por trás de mais de 80 bi de euros que, sendo bem sincero, te ajuda, porque tem entrada, a gente tem sales em Dubai, para produtos específicos que a gente está desenvolvendo, inclusive voltado para gringo, é super interessante, a sinergia é muito boa. Então, é super bacana ter esse grupo apoiando. Agora, ele tem a asset aqui, que é a ZQuest, e tem também uma plataforma de wealth, que é a Azimut Wealth. Só que são totalmente segregadas, tá? CEOs diferentes, é tudo segregado. Mas esse é um pouco da estrutura do grupo. E aí quando você fala daqueles bilhões, a gente tá falando aqui da gestão, né? Só da gestão. Tô falando só da gestão. Sendo bem sincero, da Wealth eu não tenho aqui muito na filigrama. Mas bom. É só... Aqui eu tô falando só a ZQuest, que é a asset propriamente dita. E aí quando você fala de assim, um pouco do seu DNA hoje, né? De alternativo, vocês têm algum goal assim, a gente tá desse tamanho, a gente quer chegar desse tamanho, tem? Aonde que vocês querem caminhar? Eu vou falar pelo meu, né? Se pelo Walter é 50 bi em 2 anos. Em alternativo. Em alternativo. Rapaz, é fogo. Assim que é bom, cara. Tem que ter sonho grande mesmo. Esse negócio eu guardei, eu trouxe até hoje. A gente, no primeiro ano, a franquia de alternativos, ela começou com um fundo listado de agro em 2020, final de dezembro de 22, perdão, na virada para 23. Então a gente tem mais ou menos um ano de vida em alternativos. E nesse primeiro ano de vida a gente chegou aí à marca de quase 2,5 bi em fundos alternativos. A gente fez um listado de agro, depois fez um setipado de infraestrutura, que é um golaço. Esse fundo eu brinco que junto com o Samuel ali, né, infraestrutura foi um dos setores que eu tentei muito na XP e não encaixou pelo setup do produto. Mas o Samuel inventou, uma estrutura de fundo muito inteligente, que adequa muito no passivo, que quer renda. E aí foi o brinco que eu atirei no que eu vi, acertei o que eu não vi.
A gente foi copiado, muita gente copiou nosso produto, legal, porque problema nenhum ser copiado, né? Coisa boa tem que se copiar mesmo e tem que expandir, a classe vai crescer. É algum ativo específico? Só cara, não, a sacada dele foi o seguinte, eu ia até fazendo esse parênteses, depois a gente volta aqui para completar a história do Alternativos, tá? Eu comecei a ajudar a ZQuest na construção de alternativos ainda lá atrás, antes de entrar aqui, quase que com a figura de consultor, mas eu conversando com o Samuel, que é o cara que a gente estava entrevistando para trazer para cá, eu falei, cara, ó, infraestrutura eu já tentei de tudo. Eu fiz 300 fundos lá na antiga casa e eles não se adequam muito bem ao passivo do varejo, porque ou você tem uma renda muito pequena, se você vai para 12431, e aí, sendo bem sincero, o cara acessa, né, as 12431, e aí fica um fundo, você cobra a taxa em cima do negócio que ele consegue acessar. Consegue pegar direto. E aí, exato. Aí você fala, pô, então vou botar uma pitadinha de equity, aí você vai para os projetos de equity e o negócio não paga dividendo mensal, e aí o cara começa a ficar incomodado também, porque ele não entende a precificação correta do ativo. Coisas muito boas no passado que a gente tentou fazer com aquele fundo, um fundo de Porto da BRZ, se não me engano. Isso, BRZP. Ele chegou a ser descontado num preço, assim, absurdamente ridículo. Tava pagando IPCA, mas um caminhão. E o Porto é isso. Não, mas era maluco. E o Porto indo bem. IPCA mais um caminhão. De cara. Não, é que a pessoa física acha que é FII de renda. Isso. Não é que ele só acha, assim, é difícil para a pessoa física, a não ser que ele tenha um amparo muito grande de research, de informação, para ele entrar num fundo que é equity-like, para ele dizer aquilo vale tanto. Né? Pô, vamos combinar pra gente aqui, né? Fala uma empresa aí, vale tanto, arma na cabeça, você paga tanto mesmo agora? Você vai dar uma balançada. Então, imagina pra pessoa física, aquilo acabou sendo uma experiência muito ruim. Eu falei, cara, eu fico no mata-burro de fazer um produto que tem um apelo grande de retorno de capital, mas não tem distribuição de rendimento, ou eu venho pro negócio que tem rendimento, mas não tem o apelo da renda boa porque você fica amassado. Ele falou, eu acho que eu tenho uma solução. Eu falei, sou todo ouvido. Aí ele voltou com um plano de um FIPE, porque dentro do FIPE você tem uma maior margem de tempo para fazer a alocação e uma estrutura de operações que não eram 12431, eram debêntures dos setores de infraestrutura, porém institucionais, que você não disputa não tem acesso. Que não tem acesso, não disputa com a pessoa física e que dava um retorno muito bacana e que por ser um meio do caminho ali, né, quase com mezanino, a gente pode cobrar inclusive um equity kicker e uma série de prêmios porque eu tô dando dinheiro pro cara numa etapa diferente do processo. Eu não tô entrando lá no projeto final, eu tô pegando em garantia vários projetos operacionais, mas tô dando dinheiro pra ele, fôlego novo, pra ele fazer coisa nova. Cara, resumo da ópera, ele conseguiu fazer um fundo de renda pagando muito regular, com prêmios muito interessantes, então esse fundo roda líquido pro cara entre CDI mais 3,5, 4,5, na média 4 ali, líquido pro cara, que é bem interessante, e pagando recorrente. E aí foi um setipado, o setipado foi super bem, foi a primeira vez, e assim, todo mundo desconfiava, e eu inclusive me colocava nisso, né, às vezes me perguntavam, cara, não, mas tem certeza? Eu falava, certeza eu não tenho, mas parece que o cara sabe o que tá fazendo. E o fundo deu muito certo, o Samuel é um cara muito bom, histórico gigantesco de M&A, de originação de deal, então ele trouxe toda essa expertise e conseguiu cobrir o maior gargalo dessa estrutura, que é a obrigação de ter participação, governança na empresa. Perfeito. Então, por que nem todo mundo faz? Porque você tem que ter uma governança na empresa. Então, é mais chatinho, é mais trabalhoso. A escala e o capacity desse negócio não são infinito, como se você estiver trabalhando nessa área ali das debêntures tradicionais da 12431, mas ficou um produto super sexy. Então, a gente fez esse setipado aí de infraestrutura. Aí logo na sequência a gente fez um setipado de agro também, aí depois a gente fez uma aquisição da Panorama, porque o mercado de imobiliário já estava muito crowdado, era difícil você organicamente começar, então a gente trouxe uma asset pequena para dentro do grupo, e aí fizemos um fundo de crédito, a Panorama já veio com uma herança ali de fundos de desenvolvimento de galpão logístico, fundos de renda, então ficou uma prateleira, né, uma plataforma de fundos alternativos super robusta, super completa, e a gente fechou o ano com mais ou menos uns perto de 2,5 bi no primeiro ano, que diga-se de passagem, acho que em um ano do zero até então ninguém tinha feito, mas se eu for perguntar pro Walter é pouco e a gente tem que crescer muito. Por que não 5? Por não 5? A gente vai continuar expandindo, mas sempre com qualidade, com muito fundamento, como o nosso CIO lá, o Lawrence, e também responsável pela estratégia de crédito privado diz, tem que ter fundamento, né? Se você crescer sem fundamento, você vai se enrolar. Então, acho que um dos segredos é esse, a gente está crescendo com fundamento. Acreditamos que em 24 agora a gente faz pelo menos mais uns outros 2,5 bi desse,
E com algumas novidades, a gente vai... fico me segurando para não sair falando, mas tem muita coisa... Pra dar spoiler, né? Pra dar spoiler, mas tem coisa diferente, coisa bem bacana mesmo, assim, que a gente tá bem na frente da concorrência para trazer e vai ajudar a gente a chegar nesses 5 aí até o final de 2024. E nesse gancho, Jean, entrando um pouquinho na minha seara, que é a pessoa física mesmo, como você me falou, não é fácil, óbvio, trabalhar a parte de alternativa na pessoa física, né? Você tem principalmente a questão de alocações, que fica 5%, fica algumas verdades que às vezes tem que cair para poder o negócio crescer. Como que você vê essa amplitude, até porque o negócio é alternativo até ele ser utilizado mais vezes, né? Depois que ele começa a ser utilizado mais vezes, começa a não ser tão alternativo assim. Começa a ficar mais comum. Mas como é que você vê isso, essa entrada, esse esforço até comercial mesmo para você entrar? Com certeza através ali de B2B também, né? E através de B2C. Tá. Vamos lá, assim, primeiro que o alternativo é um guarda-chuva grande, né? E aqui no Brasil, sendo bem sincero, para pessoa física esse negócio é muito novo. Eu tô colocando aqui fundo imobiliário, infra e agro, tudo dentro do balde aqui de alternativos, onde você também tem private equity, venture capital, os fundos de distress. Tudo super parecido, né? E que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É alternativo. Onde eu não sei explicar é alternativo. Precatório, né? Mas tudo alternativo. Essa semana passada a Vale virou alternativo. Ninguém sabe explicar mais a Vale, né? Você não sabe, agora eu tô aqui. O que é alternativo, Vale? O que é a Vale hoje? A Vale, sei lá, vai entrar um presidente novo, é alternativo. Essa foi boa. Então, assim, fica um guarda-chuva muito amplo, né? Nos Estados Unidos, você vê que grandes alocadores, um mercado já muito mais desenvolvido, eles trabalhavam com 15 a 20 disso, só que muito pesado em fundo imobiliário. Por quê? Lá, né, os REITs americanos. Ele reduz muito, ele melhora muito o Sharpe da carteira como um todo, muito por conta da média que você faz aqui de vol. Então eu tô pensando ali que tem uma alocação de renda variável, tem de multimercado, bonitinho. Quando você adiciona essa classe, você diminui bem o parâmetro de risco. Por quê? Esses fundos, e aí eles são listados, eles costumam ter uma vol mais ou menos de metade da bolsa. Tá? E o retorno ao longo do tempo, se você for olhar em janelas longas, é muito interessante sim. Então ele é resiliente em termos de risco. Se você olha no horizonte correto, ele rende, obviamente não rende uma renda variável, mas ele rende muito próximo daquilo e ele melhora muito o Sharpe da carteira. Então tem um naco grande que é para isso. Aqui no Brasil, sendo bem sincero, a gente está muito longe disso e eu nem imagino que a gente vai chegar tão cedo em alguma coisa como 20%. Mas na medida que o cliente vai entendendo que aquilo gera renda, que aquilo compõe muito bem o patrimônio dele, seja para ele usufruir do que ele tem de mês a mês para pagar a conta, seja para ele construir um patrimônio a longo prazo com muito menos vol do que naturalmente uma renda variável, eu acho que esse negócio vai ganhando bastante musculatura. O Setipado veio para trazer uma experiência ainda melhor, porque a gente estava num estágio de maturação da pessoa física ainda mais inicial, né? O pessoal estava com muita dificuldade de conviver com a oscilação da cota. O pessoal estava muito mais procurando ali um substituto para aquela saleta alugada, para o apartamento, para o flat que estava alugado que gerava renda, do que necessariamente disposto a entrar no investimento de renda variável. Então o Setipado ele traz uma experiência mais de renda fixa, com renda, mas no fim das contas é o mesmo produto, tá? Seja listado, negociado na B3 ou no balcão, ele é o mesmo produto. Só que ele traz uma experiência muito mais fácil e fluida pro cliente final, tá? Então, na medida que isso vai entrando aqui no radar e o cliente final vai entendendo que aquilo ajuda muito na carteira dele, cara, eu vejo um caminho sem volta, tá? Eu vejo a penetração aumentando avassaladoramente. Assim, eu não... onde eu vejo o maior empecilho para trabalhar isso? A gente está no Brasil, é jabuticaba. O juros de 14% não faz sentido nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. E são momentos temporários. Só que quando você tem juros em patamares exorbitantes, aí a decisão fica tudo difícil, né? Aí o CRA, o LCI, o LCA do banco começa a fazer fica muito sedutor e dá muito menos trabalho, só que isso não é um ambiente sustentável, nem para o desenvolvimento da economia brasileira, nem para a sustentação da dívida brasileira, nem para nada que a gente possa atribuir aqui. Voltando para níveis mais naturais, e a gente já está caminhando para lá, esse produto vem muito bem a calhar, né? Esse
esse blend aqui, né, de setores, geração de renda, retorno com excesso do CDI ali, ou IPCA, que no nosso caso a gente está optando pelo CDI, robustos, né? CDI mais 3,5, legal, pinga-pinga no bolso. É legal com o CDI a 14, que obviamente é insustentável, é legal pra caramba, mas com o CDI a 9 é legal pra caramba também, né? Então, assim, é muito bom. Eu acho que essa penetração vai crescer, assim, horrores, cara. Trabalha muito, que a gente gosta de falar, projeto de vida do cliente, né? Ele acompanha muito bem isso. E você falou da questão às vezes, os juros crescendo muito, né? No Brasil você tem essa vol, vamos colocar assim, né? Que em 10 minutos muda tudo, 10 anos muda nada. Que é a mesma coisa, né? Isso é bom. E só que acho que o que eu vejo também, vamos dizer que na carreira de mercado financeiro deve ter passado por spike de juros umas, sei lá, 6, 7 vezes já deve ter dado, assim, uns menos, outros mais, mas eu vejo também que cada vez que vai, depois ele volta, a gente começa a alocar, vem alternativa, vem tudo, depois ele vai de novo, vai ficando mais gente também aqui, isso é importante. Você vai tendo a onda, mas vai ficando mais gente ali. O que o cara fala assim, pô, eu vou talvez me desfazer da carteira toda para poder ir para, sei lá, um CDB, enfim, algo nesse sentido. Eu atrapalho um pouco o meu projeto de vida e eu vejo que isso vai muito dos profissionais que trabalham com isso, tá? De dar essa regulagem, de falar, cara, calma, óbvio, pode pegar coisas ali que aproveite os juros, óbvio, você tem pré-fixado, enfim, mas... Não abandona. Não abandona e, cara, quando você vê, tem um ajuste ali que você fala, cara, faz sentido sair total para poder ir para outra carteira? Aí o cara fala, não faz. Você não sai do seu apartamento às vezes para fazer isso, quando o juros sobe. O cara não sai do apartamento. Vou sair do apartamento pegar um CDB de 14%. Né? Nem quando o vizinho vende barato. Isso você aí. Não vende o seu. Mas é verdade. Então, assim, eu vejo que essa linha aí, claro, você tem uma educação financeira muito forte. Tem vocês, né? Tipo, Marco, vocês também fazem isso muito forte. E entrando já nisso, como que vocês na AZ trabalham muito essa educação, muito essa entrada para esse cliente final, além de hoje plataforma digital com certeza deve estar absurdamente forte, mas como que vocês trabalham isso para você ter penetração, essa penetração que você falou? Você está coberto de razão, tá? Na medida que as ondas vão indo e voltando, você vai vendo que o estoque de pessoas físicas nessa classe de produtos aumenta drasticamente, então a gente já superou a marca dos 2 milhões, né, de pessoas físicas. Poxa, cresceu muito, cresceu rápido e obviamente teve toda a sazonalidade, mas quem conseguiu navegar bem de forma racional, né? Imagina o cara que não vendeu no desespero os fundos de shopping na pandemia. Hoje o shopping voltou a ser a última bolacha do pacote. O same-store sales dos caras tá bombando, estourando assim, batendo recorde um atrás do outro. O negócio não deixou de ser resiliente, não deixou de vender, não deixou de ter reposição contra a inflação. Os fundos de logística, o cara que não vendeu ali na primeira... Esse cara nem precisou esperar muito, porque o de logística, o cara que não vendeu na primeira semana, na terceira, quarta e quinta, o Mercado Livre já todo mundo tava aqui só no app fazendo compra, né? E todo mundo desesperado para ter ativo de warehousing para poder distribuir. Então, voou. E aí, esse estoque vai ficando e as pessoas que vão aprendendo e entendendo como é que é a dinâmica do produto. E aqui na ZQuest, assim, o que a gente faz? A gente tem, como eu falei, é um time de pessoas que gosta muito de pessoas. A gente dá muito detalhe nos nossos relatórios, a gente, ao longo dos relatórios, inclusive no de agro, por exemplo, cada mês a gente dá aula ou sobre um setor ou sobre um determinado ativo. Então, bioinsumo, eu até pouco tempo atrás não fazia a menor ideia do que era isso. E aí, cara, o gestor vai lá e dá uma aula daquele negócio. Genética animal. Então, assim, tudo a gente vai... De infraestrutura, a gente vai detalhando todos os setores que a gente entra e vai trazendo o investidor mais para dentro do negócio. Porque no fim das contas, seja o agro, o imobiliário ou a infraestrutura, diferente do mercado tradicional de fundos, no fim do dia, lá depois da estruturação da operação, você está construindo alguma coisa. Você está construindo, você está plantando, você está fazendo alguma coisa de facto, tangível, né? E quanto mais próximo o investidor está ficando disso, eu acho que mais seguro ele vai se sentindo. Né? Então você explica bem como é que funciona a dinâmica da indústria de fotovoltaica, por que estava bom, por que não está tão bom agora, o que faz sentido no projeto, como que tem que olhar. Né? Então assim, isso vai educando, a gente faz muito bem isso ao longo dos relatórios e a gente sempre participa muito de bate-papos como esse. A gente faz lives, a gente entra em tudo que é possível para a gente poder prestar contas. A gente é muito ativo ali em respostas, muito rápido nos nossos canais ali de comunicação. Então a gente é super pró-educação.
B2C, B2B. O cara, cliente final entrou, fala... Vai responder, você responde. Teve um cara que mandou uma sugestão lá no Fale Conosco nosso, e foi muito bom. E o cara falou, olha, legal, sou investidor aqui dos fundos, né, dos fundos de agro, sou do setor também, senti falta disso, queria ver detalhe da garantia, assim, assado, percentual. O cara mandou um tarugo de coisa. Cara, a gente fez uma resposta super bem elaborada e se comprometemos a incorporar as sugestões. A gente agradeceu o cara, quase que eu contrato ele. E incorporamos as sugestões ali no relatório. Então, assim, esse é o nosso DNA. É isso que a gente quer fazer. É tá junto, tá perto e trazendo segurança, trazendo educação, trazendo informação. Né? O segredo é a educação. Esse, acho que é o pano de fundo que vocês fazem aqui bem pra caramba. Bom, deixa eu fazer uma provocação em relação ao mercado. Deixa eu começar com uma pergunta mais simples, depois sem grossa. Mais depois de intervalo aqui volta forte, né? Mas assim, olhando pro seu business, lógico que você não vai revelar aqui o segredo industrial, né? Mas onde você acha que está o oceano azul ainda no mercado de ativos alternativos, né? A gente fala muito, assim, infraestrutura no Brasil, a gente está vendo agora programa industrial do governo, enfim, onde é que você vê espaço? Muita gente fala, por exemplo, de agro, mas especificamente esse ano de agro, todo mundo fala assim, pô, mas agro pode ser que passe por dificuldades, tal, esse ano não sei se é o ano melhor para agro, enfim. Como é que você vê o Oceano Azul? Você fala, pô, o Valtinho te ligou, precisamos dobrar de tamanho até o final do ano e aqui tá tranquilo. Tá bom. Em termos de escala, o imobiliário ele é muito fácil de você escalar. Porque é tudo cheque. Se você quiser, me dá R$1 bilhão aí, ou eu construo ou eu compro o galpão. Compro. Me dá 2 bilhões e eu compro o shopping. Agora você vai comprar no preço barato, certo, etc. Eu tô de 500. Sim. Mas em termos de escala... Essa pergunta pro segundo bloco. Pro segundo. Em termos de escala, o imobiliário ele é muito escalável, só que ele tem uma limitação de você conseguir estar no momento de mercado em que caibam os cap rates que são transacionados. No começo, eu demorei para aprender, mas eu aprendi que, poxa, se o juro for para 14, o dono do imóvel ele não vai vender o imóvel dele com um cap de 13. E aí, um cara que trabalhou comigo, o Gustavo Garcia, ele falava, cara, o que acontece é que o negócio para. Tá? Então, se o juro tá 8, 9, legal. Você tem escala pra caramba, tem muito negócio. Eu falei, tá, mas como que você vai fazer negócio se o juro tiver 14 ali? Não tem negócio. Eu falei, pô, o cara fica parado lá no 9 mesmo de cap? Ele fica. Não sai. Então, ele é um setor em que você fica, né, tô dentro, tô fora. E quando tá dentro, beleza, você consegue fazer negócio bom. Mas ele é muito escalável. Agora, onde eu vejo subpenetração, escala gigantesca, e tem surpreendido, porque estava muito pouco aqui nas carteiras dos clientes, é infraestrutura. O Brasil é muito carente de infraestrutura. Por incrível que pareça, durante os governos do PT, onde você teve um avanço significativo no investimento em infraestrutura, boa parte dele foi privado. E a gente vai provavelmente ver um avanço nesse sentido. E, de novo, aqui, a gente é pragmático, tá? Não tô nem aí pro viés político do negócio. Eu tô constatando que, havendo uma disposição de investimento em infraestrutura grande, boa parte disso vai ser via o setor privado. E isso, aliado ao tamanho dos projetos e os cheques, abre um caminhão de possibilidades, tá? Aqui a gente consegue acelerar muito. Dá um trabalhão também, porque é mais complexo. Não é simplesmente você ir lá e negociar, comprar ou vender um imóvel, tá? E aqui estamos falando de projetos grandes e complexos. Mas é onde eu acho que mais vai crescer na carteira dos clientes a infraestrutura. Os clientes, depois que o Samuel inventou a roda aí, vão conseguir entrar num produto que alia todo o benefício da indústria, do setor de infraestrutura com o que ele queria de renda e retorno, que foi muito difícil de botar de pé, mas todo mundo copiou, entendeu, tá entrando bem, tem uma margem também até nos fundos de debêntures ali, porque ele tem, dentro do enquadramento, ele pode ter outras coisas que fazem um mix legal, então tem muita gente indo para o setor de infraestrutura e eu apostaria, se eu apostasse em 2024, esse vai ser o setor que vai andar. Tá, em termos de performance e de crescimento. E aí você mencionou sobre o agro. O agro é gigantesco, tá? E aí teve o El Niño, o 2023 aí que todo mundo ficou desesperado, bem que saiu tanta manchete no jornal que o imaginário da pessoa física, ele vê o mapa do Brasil assim, parece que tem um azulejo. Virou tudo azulejo. Não planta mais nada, não cresce mais nada. Não é assim, gente.
Assim, a gente ainda exporta o quantum, por exemplo, né? A quantidade total de exportação de produção de soja, ele não vai variar tanto. Porque mesmo com o El Niño, você tem distorções entre o que ele impacta no Brasil. Lá em cima, beleza, você não choveu, você está com mais risco de climático. Aqui embaixo, por exemplo, em alguns casos teve super safra. Teve super safra na Argentina, acho que no Rio Grande do Sul. Aí tem um cinturão ali no meio, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, que a velocidade climática é muito baixa e foi super bem também. Então, só que a cadeia passou por ajustes, né? Então, o ano de 2023... colocou um pouco de moderação num troço que estava crescendo e ganhando preço a rodo, em termos de preço de terra, produtividade, estava sendo mil maravilhas já fazia 10 anos. O ano de 2023 colocou um pouco de racionalidade nesse negócio. 24 ainda vai ter aqui um bom efeito dessas questões climáticas, mas por outro lado, o setor ele é super importante mundo afora, resiliente e vai continuar sendo. A produtividade do Brasil, assim, quanto mais você estuda, mais embasbacado você fica. Você compra a semente com o número de dias. Uhum. E aí o Dario estava explicando numa outra live que a gente fez, ele falou, cara, é o seguinte, plantou, não choveu nos dias que tinha que chover, você plantou uma semente de 90 dias, você já replanta uma de 30, gente. Pô, mas você escolhe o dia da semente ali? Rapaz, hoje em dia a tecnologia, você escolhe o que você quer. Então, tem muito avanço tecnológico, tem muita produtividade em curso. E é um setor que não vai deixar de ser representativo. O Walter fez até aquela brincadeira acho que atingiu o objetivo, né, do dólar a 1 e tal, aquela coisa toda. Sim. Obviamente, acho que não é esse o ponto, mas o ponto dele é... o Brasil está entrando num ciclo de exportação de commodities, agora de soft commodities, e aí estamos falando do agro pesado, que tem feito a balança comercial andar de vento em popa. E isso não parece ser um movimento que possa ter retrocesso, porque diferente da commodity metálica, você não está dependendo tanto dos ciclos de demanda lá fora. Então, uma vez que o cara começa a comer mais e consumir mais, você não anda para trás isso tão fácil. Agora, metal você anda. Você está investindo em aeroporto, ponte, etc. Parou. Não tem o que fazer. Comida não. Né? Então, o soft commodities, que é o que está empurrando o Brasil hoje, através da produtividade que a gente conseguiu, né, de toda a tecnologia, vai continuar rodando. E aí você está falando de um setor que é mais de 20% do PIB. Então, não é essa tragédia toda que a galera botou na conta, não. E o nosso fundo, especificamente, puxando sardinha, não tem nada de produtor direto. A gente não quis trazer esse risco para pessoa física. Tá. Agora, a cadeia da agroindústria em volta, ela é gigantesca, ela é ótima para você explorar. Aí a gente vai ter ali dentro o produtor de vinho e de fruta, a irrigação. Aí beleza, o cara não tem mais volatilidade climática. Você tem genética animal, bioinsumo, fertilizante. Cara, o cara que produz o extrato enlatado de tomate, a agro também. Então, né, é a indústria. Não é exatamente aqui a produção no fim do dia. Então, esse tipo de business, a gente acha que, óbvio, num ano complexo, a velocidade de expansão tem que ser muito bem cuidadosa. E a gente até colocou bastante pé no freio, a gente está crescendo as alocações muito conscientes ali no agro. Mas de longe, ele não deixou de existir, não vai deixar de existir, não vai deixar de performar bem, só tem que ser feito com bastante diligência, né? Um picking ali bem interessante. E o agro tem a volta natural dele, gente, mas ele o Ninho tem desde que o mundo é mundo. Boa. Né? Como é que tá constituída essa equipe? Tá, eu vi ali, tem muita gente na equipe. Falei, pô, os caras estão muito grandes. Como é que tá constituída essa equipe? Como estão essas expertises ali alocadas? Como é que é a ZQuest lá hoje? Bacana. Todos os nossos núcleos têm pessoas dedicadas e com expertise voltada para aquele setor e para aquele negócio, tá? Tanto da plataforma dos fundos líquidos quanto dos alternativos. A gente não quis fazer, e aqui não é uma crítica, é uma opção de estratégia, a gente não quis ir fazendo a expansão meio que com um puxadinho de outras áreas, né? Então, o cara tem asset que é bom de crédito e o cara faz crédito de tudo e aí ele abre lá um agro, um real estate, um infra, que no fim das contas é uma derivada do gestor de crédito. Não é isso. Então, o nosso gestor de crédito, que é o Idalício, cara de mais de 10 anos, né, fazendo crash, ele fala que eu não sei exatamente se eu não tô falando besteira, mas eu acho que o primeiro crack que a XP distribuiu ever foi ele que fez lá na Ecoagro. O nosso gestor de infraestrutura, que é o Samuel, também vida inteira trabalhando com infraestrutura, foi M&A, IB,
longa data aqui, tem relacionamento muito, muito próximo. E o time da Panorama, que é um time que já trabalhava junto há muito tempo. Eles tinham acabado de sair de uma gestora grande montada deles, mas uma galera também que tem décadas aqui no setor de real estate. Tanto o Marcos quanto o André fizeram muita coisa aqui no Brasil, já trabalharam em casas multinacionais que operam real estate aqui no Brasil também. Então é um time muito dedicado, muito focado, e cada um desses núcleos tem todos os analistas ali de suporte. Como você falou, é muita gente. Se eu começar a desandar, falar o nome, obviamente eu vou esquecer de todo mundo e aí vai ficar ruim pro meu lado, mas é bastante gente. Cada um desses núcleos aí tem pelo menos 4 a 5 pessoas dando suporte, alguns até bem mais do que isso. E a outra coisa é que a gente criou um comitê de alternativos com o Lawrence Mello, que é o CIO, né, de crédito privado e também de alternativos, comigo e com todos esses líderes de equipe, para a gente poder ter sinergia. E é incrível como sai sinergia pra caramba. Você fala assim, pô, mas o que o cara de infraestrutura tem a ver com o de agro? Tem um monte. Em termos de estruturação, né, da dívida ali, das debêntures, do CRA, do CRI, tem muita sinergia que ajuda, e tem pontos de atenção que alguém já viu, o outro não viu, levanta a mão. Então, assim, tem uma troca muito saudável. Só que são times totalmente dedicados e com expertise específica em cada setor que ele toca, tá? A gente não foi adicionando estratégia em cima de uma estratégia core. De um modelo. O Idalício Agro é pé no barro, cara. E conhece todo mundo, e viaja o tempo inteiro, e tá em fazenda, e pesca, e tudo. O de infra não. O Doclin, projeto, modelo pra caramba. O cara, pô. Tá lá a tela do cara só modelo. É isso. A galera do imobiliário lá, capacetinho, engenheiro, aquela coisa. E eu fico tentando atrapalhar, né? Costurar as coisas aqui. Isso é alternativa, né? É isso aí. Hoje é uma provocação que eu deixei lá do primeiro bloco, que eles falam, eu olho muito o equity, né? Olho o fundo, enfim, mas eu tô muito online também no equity. E aí, quando eu olho no equity, tem empresas de capital aberto que elas estão, algumas delas, e aqui sem falar nomes, mas são poucos nomes, então dá pra saber qual que são. Sim. Ou qual que que estão vendendo os ativos. Aí quando eu vejo de um lado, eu chego a notícia lá, fato relevante, falo assim, nossa, vendemos o ativo, cap rate fenomenal, vendemos super bem. Aí você vai ver quem comprou. Eu vou ver quem comprou. É um fundo imobiliário e tal, muitas vezes listado, você conhece, compramos. Compramos um ativo muito bom, pagamos muito super barato, o ativo... Alguém tá errado. É o mesmo ativo, né? Assim, tem alguém vendendo muito caro e tem alguém comprando muito barato, né? É o mesmo ativo. E essa é a provocação, assim. Você, como tá ali na ponta do fundo, especificamente, como é que vocês veem isso, assim? Realmente tem transações boas, ruins acontecendo? Como é que eu, como cotista, consigo acompanhar esse valuation dos ativos? Você, realmente tá pagando barato, tá, né? Bom. Cara, muito boa provocação. E aí eu vou, acho que, tratar 2 pontos. É sim possível ter um lado feliz da vida achando que vendeu super bem e o outro lado feliz da vida achando que comprou super barato. Por quê? Eventualmente até esse cara aqui da empresa, do equity, que não tem obrigatoriedade de distribuição, de renda, dividendo, etc., ele tá focando em quê? Ganho de capital. Sim. Poxa, se você compra um terreno, a plena, constrói um galpão, rala pra caramba, pra alugar, depois ofere renda, e quando vende com cap compression bom, muito provavelmente você fala assim, caramba, eu ganhei dinheiro. Legal, feliz, tô com uma tira aqui de PCA mais 15. Sim. Né? Então ele vai falar assim, vendi super bem. O outro lado lá, o cara tá fazendo um fundo de renda que tem objetivo de distribuição de dividendos e eventualmente ele olha e fala, poxa, olha que legal, vis-a-vis o juro que tá rodando, que tá mirando aqui pra frente. Tá. Eu comprei um ativo com resiliência pra caramba, porque o inquilino é super bom, a galera lá fez um trabalho bacana. Tem 8, 9, 10 anos de contrato pela frente, né, com risco de crédito baixíssimo. Olha que bacana, eu vou distribuir com muita previsibilidade já dentro de um fundo, eventualmente, que você tem, que tem diversificação. E, poxa, olha que legal. Diversificação de ativo, de inquilino, de risco, com uma renda boa. Então, esse cara aqui, que tomou um risco diferente desse cara aqui, os dois estão felizes. E com razão. Normal. Agora, o que aconteceu muito no passado, e aí eu acho que pelo menos isso a gente conseguiu vencer, era aquele conceito de sair na cabeça, né? Então você via os deals lá do primeiro ciclo de imobiliário, principalmente de 2012 ali. No fim das contas, você tinha grandes instituições vendendo blocos e blocos de ativos em preços
muito, muito salgados, né? E aí, na verdade, era só um benefício da distorção da taxa de juros do momento, que fazia parecer com que aquele negócio era um bom negócio, mas não necessariamente era. E aí acabou, tanto é que estragou bem a indústria, a gente só foi ver uma retomada disso lá para final de 16 e início de 17, onde a indústria mudou bastante esse conceito e foi para uma gestão ativa, e aí o juro não estava tão baixo assim, então coisa boa começou a entrar, e eu acho que é muito parecido com o que está acontecendo agora. Isso veio para ficar, né? Os gestores hoje em dia dos fundos listados, os imobiliários, o agro-infra, o que você quiser denominar, eles são de fato gestores com muita expertise e o alinhamento dele está na performance muitas vezes, na taxa de administração e performance. Se ele começar a fazer besteira, ele se enterra. E ele não vai querer fazer isso, tá? No passado teve muito desse gestão passiva, do fundo de gestão passiva, às vezes era um temático, um monoativo, e era só uma saideira, e aí, poxa, machucou muito. Hoje em dia eu vejo sim a possibilidade de você ter os dois lados felizes, porque você tem um cara que tá fazendo a curadoria, cuidando, e que não tá lá para 6 meses, né? O cara tá lá para tentar construir uma história de 5, 10, 15 anos. Então ele tem que fazer muito, muito bem feito. Mas tem que prestar atenção. Não é... Eu acho que o seu ponto é super válido. Tem que ir lá olhar, né? Tem que ver mesmo se o cap compression que esse cara teve foi em função de um risco que ele tomou condizente com o retorno que ele teve. Tem que ver se o cara que tá comprando aqui tá conversando com... Pô, vamos lá, estamos mirando o juro de 9, 9,5, terminal ali, talvez. Aí o cara tá feliz da vida porque comprou por 7. Aí tá estranho. Né? Sim. Então tem que fazer o filtro. Mas que dá, tá? Boa. Muito bom. Jean, falando sobre... Voltando pro nosso famoso cliente final, quem é que importa? Que compra, paga as contas, né? E até para esse entendimento, você falou um negócio interessante, que hoje você tem acesso a produto final, né? Muito bem. E às vezes trabalhar um fundo ou não pode ter uma dúvida. E teve uma época ali, principalmente ali 2010 a 2020, vamos falar de uma década, que o fundo ele era mais aceito nesse sentido, porque até era difícil você entrar cliente final em alternativo em tudo. Como trabalhar isso, né? Você tem as questões óbvio, de taxa, algo desse sentido, que começaram a ficar mais evidente, mas como trabalhar essa linha? E aí o seu ponto é assim, o cara está acessando... O cara pode comprar debênture, hoje em dia ele compra debênture, ele compra CRI... De infra, então, que você mesmo falou. Você tem bastante, compra CRI, compra CRA, né? Então você vai fazer meio que uma carteira na física, ele mesmo, e pô, legal. Cara, eu não acho que essas duas coisas elas são excludentes, tá? Acho até que, inclusive, depois da mudança aí de tributação dos fundos exclusivos, vai vir bastante demanda para ativo isento, tanto direto na carteira, como através de fundo. O que eu acho que é o grande diferencial do fundo versus o que você acessa no isento? Eu vou dar um exemplo de infraestrutura. O nosso fundo de infraestrutura não compra a debênture 12431, mas digamos que ele estivesse comprando. A debênture ela passou por uma estruturação e uma coordenação, né, de um IB, e esse cara ganhou dinheiro. Teve os assessores legais, etc., que custaram dinheiro. Tem uma série de steps aqui no meio do caminho que fica muito dinheiro na mesa e a taxa final não é a melhor possível. Porque teve que remunerar o trabalho de muita gente. Quando você está num fundo, não é que você não tem esse trabalho. O Samuel tem. Ele tem que ir lá, originar o deal com a empresa. Ele mesmo que estrutura, coordena, bota advogado no negócio, dá um trabalho miserável. Tem uma remuneração em cima disso, que não é pequena, só que em vez dele ser remunerado, ele joga para dentro do fundo porque ele é remunerado através da taxa de ADM. Se o balanço fica bom, você tem muito mais retorno dentro do fundo do que você teria acessando coisas diretas. Tá? Então esse é o bottom line. É por isso que o nosso fundo entrega lá o CDI mais 4, né, no bolso do cara, e a debênture não chega nisso aí, a não ser que você se meta em coisa que muito provavelmente vai explodir. Então, faz sentido. Agora, faz sentido também só ter fundo? Não, tem muita coisa boa que, poxa, você consegue entrar com ativos high grade, com risco muito bem controlado e que tá fazendo sentido vis-a-vis ao juro que o cara tá vivendo naquele momento. Então, eu acho que o alternativo como um todo vai encher muito o pote. O pessoal vai vir muito para isso, para os isentos. E vai ser balanceado entre o que você faz direto, que é o mais comum, e o que você faz via fundo, que é onde você não consegue acessar. Tá?
Eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Agora, no real estate, quando você vai para tijolo, aí não dá. Você não compra um pedacinho de shopping. Sim. Você não compra o galpão alugado pro Mercado Livre, pela Amazon. Quer dizer, tem gente que compra com 200 milhões de reais, eu não tenho. Com participação, com propriedade, 200 milhões de reais. Então assim, tem setores que, desculpa, o cara não acessa. Agora, na parte do crédito, o CRA, compra. Né, o cara consegue bons CRAs, obviamente, de risco bem bacana e taxa, né, ali, o CDI mais alguma coisinha. Se o cara começar a se meter em CDI mais 5 no ativo direto, mais 5, 6, a grande chance desse negócio ter sido CDI mais 12 e ficado pelo caminho e se o cara tá correndo um risco gigantesco é enorme. Então, via fundo, você fica numa estrutura melhor, mais salvaguardada. Tanto é que no nosso fundo de agro a gente não tomou nenhum hit em termos de evento de crédito. E a gente teve coisa pra caramba. E ativos que são muito estruturados, muito bem feitos, com taxas robustas. Mesmo com toda a confusão que deu no agro, a gente passou até então ileso. Não estamos jogando pedra em ninguém aqui, mas estamos constatando que o trabalho ele se paga. Ele traz um retorno maior e ele melhora a relação de risco e retorno. Obviamente vai depender muito do trabalho do gestor. O Walter usa muito esse termo assim. Tudo que a gente fez na ZQuest de alternativo tem craft, né? Que é aquele passar assim, não é comprar e vender, é fábrica, é construção. Então você pega a matéria-prima, remodela, trabalha, produz, indústria, e transforma aquilo num bem manufaturado muito mais evoluído, né? Pega algodão, sai camisa bonita, de linho. Então dá trabalho. Isso a gente faz muito bem feito. Quando você faz isso, você entrega retorno bom, diferente do que o cara acessa no direto. Agora, tem gente que pega o que todo mundo acessa no direto, bota dentro do fundo, cobra uma taxinha e fala que vende a diversificação. Não é a nossa estratégia. Aí eu acho que a gente diferencia bem mesmo. Isso acontece muito, na verdade, né? Mas acontece. Porque o cara... Tem um benefício da diversificação, só que eu não consigo ver, entendeu? Esse ganho todo. Fica mais difícil mesmo. É menos trabalho pro cara do que acessar na física direto, mas é mais difícil de explicar. Só que com a mudança da resolução também, né, da gente ter que abrir o quanto cliente ganha, que eu acho muito bom, quando a gente ganha em cima de tudo, é uma coisa que a gente já começou e passou para novembro, né, ia ser janeiro, e isso foi muito bom. Como a da marcação mercado foi ótima também. No primeiro momento... E no primeiro momento era um desespero, né? Mas, cara, depois... Eu lembro das discussões. Imagina. E foi realmente... Acaba sendo um baque, mas depois foi ótimo porque o próprio cliente já entra em outra vibe também, né? Ele já consegue tradar, ele fala, vou tradar aqui e ali. Essa vai ser ótima. E eu gostei dessa tu olhar dessa visão de comparação de cálculo. Eu não tinha visto ainda esse olhar. Eu tinha visto, cara, é melhor, porque aí você bota um fundo, tem um gestor que gera pra você, aquele negócio não, cara. Te dá vender o serviço e o conforto. Outra coisa é vender também, produção. Que é bom também. Sim. Mas assim, é bom falar, cara, sai caro do mesmo jeito. Ou se não tiver caro é porque tem coisa que você tem que olhar mais de perto que tá... Você achou que tava barato, mas vai ser complicado. Assim. Vai ser complicado. E a gente passou aí, né, no último 2023, começo de 2023, 2 pancadas fortes, né? Fortes. 2 pancadas fortes que o pessoal comprava muito, colocava e dizia, não, beleza, aqui eu faço gestão, né? Foram 2 porradas fortes. Poxa, só pra terminar, o tempo passa rápido também. E aqui a gente sempre tem que terminar com um call, né? Passar call, a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado, mas assim, onde é que você acha que mora o alfa em 2024? Né? No sentido assim, acho que vocês acertaram muito a mão no multimercado no ano passado, como você falou. Acho que, assim, parabenizar, porque, minha opinião, acho que foi a minoria, né? Acho que a maioria... Infelizmente foi quase ninguém. Infelizmente porque fica marcado, né? Assim, se você olha pra trás... Sem te interromper, e sei que é difícil de responder isso, até porque você vai falar, não sei... Mas assim, saber não, mas... Vocês sabiam que dava pra fazer um 2023 de multimercado interessante? Sim. Interessante. Vocês tinham uma visão assim, cara... A indústria pode sofrer, mas a gente consegue fazer interessante. Sim. Aí depois a gente até... Aí eu vou falar no agente aqui de novo, incorporando muita gente, tá? Sim. A gente até não imaginava que a indústria iria tão mal como ela foi. O ponto é, a gente enxergava o Brasil como muito menos pior do que estavam pintando,
né? Pós-eleição do PT. O Haddad veio com a proposta lá do arcabouço fiscal que, sendo bem franco, se tivesse sido apresentado pelo Meirelles ou qualquer outra pessoa, todo mundo do mercado tinha batido super palma pra caramba. Então foi super... E a gente viu um pessimismo gigantesco que a gente não conseguia entender direito de onde que tava vindo. Óbvio que o mundo não tá fácil, óbvio que, poxa, tudo, o geopolítico, tudo, tem muito risco na mesa, mas a gente não via muito por onde, né, uma grande chance de piora. E aí a gente se posicionou e absorveu uma boa melhora dos ativos de risco, tá? Então, assim, sim, desde o começo do ano, se você for pegar todos os... É legal fazer isso, pega os podcasts ou as matérias que o Walter fez, de muito tempo atrás, ele vinha batendo muito nessa tecla e, obviamente, ele está reverberando, né, uma cabeça do time ali do MEC, de multimercado. Então, sim, a gente imaginava. E da onde que deve vir alfa para 24? A gente imagina que na mesma toada, a não ser que a gente tenha eventos de Black Swan, a gente deveria ver uma descompressãozinha de taxa, né, lá fora, uma continuidade aqui das melhoras dos ativos de risco aqui no Brasil. O Walter tem batido muito nisso. O Brasil está numa condição muito privilegiada versus o mundo, né? Mesmo a gente fazendo força, por contrário, a gente está muito, muito privilegiado vis-a-vis ao que a gente já viveu no passado. Vai ter um grande ramp-up, muito provavelmente, da indústria de petróleo, inclusive, que o pré-sal está rampando agora. Soft commodities, como a gente falou, é um negócio meio sem volta, né? Uma vez que você entrou nisso aí, balança comercial vem batendo recorde atrás de recorde. Aí se você tiver um fechamento lá fora de 70 bases, 150 bases, pô, já ajuda bastante, não precisa fechar horrores. É mais um vento a favor e a gente está tentando explorar aqui através dos ativos de risco. Eu não vou dar call de ativo de fato, né? Mas, acho que o dólar, por exemplo, teria várias formas de aproveitar isso, mas eu não estou na cadeira ali do gestor. Mas várias coisas aproveitam, né? O real deveria performar bem. Se tem um fechamento lá fora, poxa, você deveria conseguir pegar esse fechamento. Bolsa lá fora tá andando bem pra caramba e não é de se esperar algo diferente. Se você vai ter descompressão ali das taxas, ativo de risco tem que andar direitinho mesmo. Tá tendo toda uma mudança tecnológica, né? Então você tem muita coisa evoluindo, inteligência artificial. Cara, o jogo ele tá quente, tem muito lugar para aproveitar, tá? Então, assim, tem coisa para pegar. A nossa bolsa aqui, sendo bem sério, ela é meio obsoleta. Sim. Mas com um ciclo de afrouxamento, não tem jeito, vai andar também. Não, a pergunta assim seria mais um pouco o ano passado abriu muito spread de crédito, né? E aí a pergunta se no crédito ainda tem alfa para ser capturado ainda ou já fechou grande parte também do curso? Americanas, Light? Não, eu acho que tem espaço, mas aí é o Jean falando, eu não vou botar o chapéu do Laurence me mata aqui, mas não, acho que ainda tem espaço. Agora, também, aonde eu acho que tem muito alfa para pegar, de novo, é o crédito estruturado onde entra o FII, o agro, o infra, só que isso não é necessariamente todo mundo. É o estruturado, bem estruturado. Que você ainda tem taxas de juros, mesmo depois do afrouxamento, em patamares interessantes para você partir do base. Fazendo um trabalho muito bem feito, tem um excesso de retorno bom em termos de taxa. Fazendo um trabalho bem feito, você não se enrola, né? E com esse excesso de taxa e um ambiente de juros que vem cada vez mais baixo, a demanda desse troço vai explodir. Aí vai. Boa. Aí é com força. Fechado. Dá pra acabar assim, né? Vamos. Não tem muito o que falar depois disso, não. Vamos deixar anotado. Anotado, né? Deixa eu dar uma trabalhada nisso aí depois. Jean, quero agradecer muito aqui ao nosso podcast, humilde podcast, Fundo do Baú. Marcão, mais uma vez, obrigado. Muito gentil, obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês aqui. Papo bom, passa rápido. Vou fazer mais vezes. Faça mesmo. Faça mesmo. E vamos lá, a gente tem que ir lá na ZQuest. Com certeza. Tem que fazer a visita. Pra já. Mais do que convidados. Sair daqui, vamos almoçar. Se convidando. Galera, você que acompanha a gente, @FDB_ no Fundo do Baú. A ZQuest, deixa aí. Rede aí da ZQuest. A gente tem Instagram, LinkedIn, a ZQuest Investimentos, por favor, quem puder seguir a gente lá. Estamos super ativos. A ZQuest Investimentos. Obrigado e até a próxima.